só um versículo para os irmãos, que está lá em Tiago 4,7. Um versículo muito conhecido, que você deve conhecer de cor isso aqui, né? Tiago 4,7. Esse versículo tem algumas revelações aqui muito profundas, né? Se nós estudarmos ele, né? Na verdade, o versículo 7 e 8 eu quero ler. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. É interessante, irmãos, que esse é um versículo que, na verdade, a parte B desse versículo ela é muito conhecida. Constantemente você vê até escrito em para-choques de caminhão, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes isso tem se tornado um chavão na vida da igreja, das pessoas, dos servos de Deus, né? E por falta de entendimento as pessoas querem lutar contra o diabo. Acham que por resistir ao diabo, e tomam como base essa palavra, esse fundamento, acham que eu preciso resistir ao diabo, eu preciso resistir a essa tentação. Muitas vezes você já ouviu, até mesmo você já falou assim: eu preciso resistir a essa tentação, eu preciso resistir isso, porque se eu resistir eu vou vencer, e o diabo ele não vai tocar na minha vida. E esse é um engano nosso. Por quê? Porque nós usamos o versículo pela metade. Quando você decide resistir ao diabo sem viver aquilo que está na primeira parte do versículo, você começa a querer viver uma religião. E uma religião de expulsar demônios, uma religião de lutar contra os demônios. Quantas pessoas, né? Eu costumo dizer que tem um vídeo na internet de um pastor ele dizendo assim, e às vezes eu já disse até em cima do púlpito, tem momentos, ele diz, né? Não sou eu que digo, quem diz é esse pastor. Eu já vi. Tem momentos, existiram momentos na minha vida que só o nome de Jesus não foi suficiente. Esse pastor dizendo isso, para expulsar um demônio, para expulsar uma situação. Então, como o nome de Jesus não foi suficiente, naquele momento eu me revoltei, e a minha revolta venceu aquele mal. Então isso é um engano, irmãos, porque a Bíblia diz que é no nome de Jesus que nós temos a vitória. A sua vitória, o seu livramento, a sua libertação não é pela sua força. A própria palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Mas muitas vezes nós fazemos até cursos de libertação, que eu não estou querendo desqualificar esses cursos, não estou querendo desqualificar, mas muitas vezes nós temos algumas teses que são contrárias à palavra de Deus. Não adianta você resistir ao diabo sem antes você se sujeitar a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ponto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não adianta um homem querer lutar com o diabo se ele não estiver sujeito a Deus. Ele vai sofrer, porque ele vai estar longe de uma cobertura, e cobertura é Deus quem te dá, não é homens. Nós vivemos no engano de que quem é a sua cobertura? Minha cobertura é o fulano. Não é. O fulano ele pode ser fundamento da sua vida, mas quem dá cobertura é Deus. Você precisa entrar debaixo do guarda-chuva de Deus. Esse sujeitar a Deus é estar com a sua vida comprometida ao governo de Deus. Porque se nós não estivermos comprometidos com o governo de Deus, com o reino de Deus, nós vamos lutar uma guerra que não é a guerra de Deus, é a nossa guerra. E quando nós entramos para lutar a nossa guerra contra um inimigo que se torna poderoso quando você não está debaixo da cobertura de Deus, você vai sair machucado, você vai sair ferido.
Existe uma passagem lá em Atos que diz sobre os filhos de Seva. Diz que em determinado momento, acho que se eu não me engano eram 7 filhos, depois você pode procurar lá em Atos. Diz que em determinado momento os apóstolos estavam expulsando os demônios, e Paulo expulsava e Pedro expulsava pelo nome de Jesus, e esses filhos desse homem foram expulsar os demônios, e chegaram e falaram: em nome de Jesus, o Deus de Paulo, nós ordenamos que você saia, demônio. E aí a Bíblia diz que o demônio virou para eles e falou assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Estavam fora da cobertura de Deus, não estavam sujeitos a Deus, estavam vivendo resistindo ao diabo, lutando contra o diabo, mas não debaixo da armadura, da cobertura de Deus, revestido com o capacete da salvação, a espada do Espírito. E aí os demônios falaram para eles, e a Bíblia diz que aquele demônio, não são os demônios, aquele demônio, aquele homem endemoniado lançou sobre aqueles filhos, acho que se eu não me engano eram 7, e eles tiveram que correr, e eles apanharam e rasgaram, aquele demônio rasgaram as vestes, bateram naqueles jovens. Por quê? Porque estavam resistindo ao diabo, mas não estavam sujeitos a Deus. O primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos entender é que a nossa vida precisa estar sujeita a Deus. Sujeita em devoção, sujeita em comprometimento, sujeito. O que é esse sujeitar-nos a Deus? É sujeito em relacionamento, é sujeito em governo, é o governo de Deus estabelecido a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, por amor daquele que morreu por mim e se entregou por mim. Quando você está sujeito a Deus, a sua vida está diante do governo de Deus, seu coração é do Senhor, sabe o que vai acontecer? Aí você vai resistir o diabo, e o diabo ele vai fugir de você. Na verdade, ele não vai suportar aquele ambiente, porque ele sabe que aquele ambiente é um ambiente que você construiu na presença de Deus. Você não precisa nem se esforçar. Não é o seu nome, não é o quanto você sabe, é o quanto você está sujeito, é o quanto você anda com Ele, é o quanto você reflete dele. Está entendendo? Davi venceu aquele gigante, que era uma representatividade de uma hoste espiritual, de um demônio que afrontava o povo. Davi não venceu por conta da pedra que ele tinha. Na verdade, a pedra foi só um instrumento. Na verdade, existia algo muito mais poderoso na vida de Davi do que aquela pedra e aquela funda. Era o que Davi carregava. É o que você carrega que vence o mal. É a presença do Senhor. Na verdade, nós não temos que ficar lutando contra Satanás. A Bíblia diz que quando Jesus atravessou o mar, chegou ali numa cidade chamada de Gadara, veio um homem na sua presença, um homem veio na sua direção, e o que aconteceu? Jesus não precisou falar nada, aquele homem se prostrou aos pés de Jesus, se rendeu, porque aqueles demônios, aquela legião se renderam a Jesus por conta daquilo que Jesus carregava. Agora preste atenção, irmãos. Se você está sujeito a Deus, você carrega Jesus. Nós carregamos Jesus. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim que a respeito da morada de Deus. Mas quem é a morada de Deus é você. O Espírito Santo. Se você for lá em Atos capítulo 1, Jesus está dando uma direção para eles ficarem em Jerusalém, Atos 2, até que venha o Espírito e eles sejam batizados. O Espírito Santo de Deus veio e habitou dentro de nós. Você tem a presença de Deus. Então quando você se sujeita a Deus, ao governo de Deus, cara, os demônios eles vão se render a você, porque eles não vão resistir àquilo que você carrega. E aqui Tiago continua dizendo: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com Jesus ali com o endemoniado de Gadareno. O que eu tenho contigo, Senhor? Vieste me atormentar antes da hora. Manda-me. Jesus não falou nada. Manda-me, olha só, que nós vamos para aquele esporte. Jesus falou: pode ir. Está entendendo? Não precisou de esforço. Deixa eu falar algo para você. O seu esforço, o seu trabalho não move o mundo espiritual. Embora você precise se dedicar, embora você precise trabalhar, embora
O reino te leva a trabalhar, mas não é o seu trabalho que vence. É o quanto você anda com Jesus, é o quanto você está comprometido, é o quanto você está debaixo do governo dele. E é interessante que continua dizendo assim: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Existe um princípio aqui que a igreja ela tem quebrado e ela tem ensinado de forma errada. Que Deus, as pessoas costumam dizer: ai, mas Deus não tem olhado para mim, Deus não tem me abençoado. Cadê Deus? Ué, existe um princípio aqui. Primeiro você se achega, depois Deus se achega. O primeiro passo quem precisa dar é você. O primeiro passo quem deu foi o endemoniado de Gadareno. O primeiro passo quem deu foi a mulher adúltera, que foi levada à presença de Jesus. O primeiro passo quem deu foi Bartimeu, que começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. O primeiro passo quem deu foi Zaqueu, que subiu na árvore. O primeiro passo quem deu foi a mulher com fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus. O primeiro passo quem deu foi Jairo, que foi atrás de Jesus porque a sua filha estava morrendo. O primeiro passo quem deu foi Naamã, que saiu da Síria e foi atrás do profeta Eliseu, buscar o profeta Eliseu. O problema é que a igreja dos dias de hoje, as pessoas querem que Jesus venha até elas. Primeiro você vai até Jesus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Existe uma condição para o Senhor se achegar a você: é você se achegar nele. Está entendendo? É você se achegar. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque aquele que bate encontra, aquele que busca acha. O problema é que nós queremos que Jesus bata na nossa porta, porque nós vivemos o evangelho do receber, mas o primeiro passo quem dá é você. E aqui ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Aí, irmãos, entra um outro princípio: lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Olha aqui que interessante. Tem muita gente que tem errado, porque primeiro quer lavar a mão e limpar os pecados para se achegar a Jesus. E quando você lava a mão e quer limpar os seus pecados para se achegar a Jesus, você está criando uma religião. Primeiro você chega a Jesus, primeiro você se achega a Ele, para depois as mãos e os pecados serem limpos, porque é Ele quem limpa, não é você. Tem gente que está se purificando: eu estou me purificando para merecer o céu. O céu não é por merecimento, a salvação não é por merecimento. Estou me purificando para ver se Deus tem misericórdia de mim e me salva. A salvação não é por merecimento, a salvação é por morte, e morte de cruz. Ele já nos deu a salvação, Ele já morreu no nosso lugar. A salvação é pela graça, ela já veio. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. Você se achega a Deus e Ele limpa as suas mãos, e Ele purifica os seus pecados e purifica o seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Que essa palavra ela possa mexer conosco, que você possa ir para a sua casa hoje, meditar nessa palavra, se achegar a Deus, clamar ao Senhor, ser como Zaqueu, subir na sua árvore, amém? Ser como Bartimeu, começa a gritar. Irmãos, a oração de Bartimeu é: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Já viu uma oração mais simples do que essa? Bartimeu não sabia teologia, era um cego, irmãos. Um cego que vivia à beira do caminho, sentado na sua capa, mendigando. Mas quando ele ficou sabendo: o que está acontecendo? Estou ouvindo um barulho, Jesus está passando. Jesus está passando, aquele que cura. A oração dele não foi formada em faculdade, a oração dele não foi formada em teologia, a oração dele não foi formada numa sala de aula. A oração dele foi: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Essa precisa ser a oração nossa desses dias, irmãos. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E a multidão tentou fazer ele calar. E quanto mais a multidão fazia ele calar, mais ele gritava, mais ele clamava. Que esse seja o seu grito nessa manhã: tem misericórdia de mim, filho de Davi.